Glória a Deus, se assente aí, os músicos aqui, obrigado, se assente aí, irmão. Deixa Deus agora ministrar no seu coração através da palavra. Deus ministrou no seu coração através do louvor, amém? Deus está nesse lugar, posso ouvir um glória a Deus? Mais forte, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Tá fraco, irmãos? Você não jantou ainda não, né? Mas dê um glória a Deus aí bem forte. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Deus é bom. Eu queria, nesta noite, trazer uma palavra no seu coração. Porque Deus falou muito no meu coração, nesses 2 meses que eu estou lendo essa palavra, praticamente, quase, não vou dizer que de noite, mas constantemente Deus tem trazido no meu coração, ministrei essa palavra numa célula minha, numa quinta-feira. E 2 semanas para cá eu compartilhei com os irmãos de manhã, compartilhei no culto das 6 horas. Eu vivi uma angústia profunda esses dias, né? Através da própria palavra que Deus estava falando no meu coração, para que eu pudesse, né, ajustar algumas coisas na minha casa, na minha vida. Então foi uma semana de bastante angústia e muito longa, vamos dizer assim. E eu queria falar para você sobre 11 características de um pai. Eu queria dizer para você ficar bem atento, você que é pai. Você que é filho, na próxima semana eu vou ministrar sobre as características de um filho. Mas essa semana que é hoje aqui, que nós estamos aqui, eu quero falar para você sobre 11 características de um pai. Talvez você vai até confrontar o seu pai essa noite, vai olhar para ele e falar, tá vendo, pai? Mas a próxima semana também tem para o seu filho, amém? Glória a Deus. Então a primeira característica de um pai. A primeira característica de um pai, abre comigo, não abra, deixa eu dizer para você. Eu só vou citar e vou ler, eu não quero que você abra a sua Bíblia para mim ganhar tempo, porque é muito grande, então não dá para você ler para acompanhar eu. Só vou citar você os versículos e as características de um pai. 1 Coríntios 6, você anota, 1 Coríntios 6, versículo 2, 20, quer dizer, 1 Coríntios 6, versículo 20. E a primeira característica de um pai: para ser pai tem que pagar um preço. Coloca aí. A primeira característica de um pai é que para alguém ser pai, ele tem que estar disposto a pagar um preço. Cadê o Júnior mais Ana Cecília? Está ali, não está? Está aí não? Está lá em cima. Se você, eu acho que é só eles que teve filho aqui por agora, né? Se eu perguntar para eles o preço de ser pai, né? Quantas noites sem dormir, que bebê, né, tem cólica, dói a barriga, soluça muito. Então, se eu perguntar para eles sem medo de errar, ele vai me dizer uns dias que eles ficaram sem dormir. Porque para ser pai, primeiramente você tem que pagar um preço. Concordam comigo? Quem é pai, é mãe? Tem que pagar um preço. Então não dá para ser pai e não pagar um preço na vida do seu filho. Amém? Então, irmãos, o que eu quero dizer para você nesta noite? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz o seguinte: que foi pago um alto preço na cruz do Calvário para a minha vida e pela sua vida. Então você não está aqui por acaso, por alguém te convidou, ou porque você acha alguém bonito, alguém simpático, não. A primeira coisa que você veio a existir é porque foi pago um alto preço na sua vida. Você não existiu do obra do acaso. Você não existiu porque era para existir e pronto, não. É porque Deus pagou um alto preço na sua vida.
Deus, Ele sempre fala. Eu citei esses dias, Deus sempre fala comigo a respeito de ser pai. Como eu não tive um pai, então eu não tenho muita referência de um pai. Mas Deus sempre ministra no meu coração. Às vezes o meu espírito, eu fico chorando no meu espírito. Deus, como é que eu vou falar de algo que eu não tive? Mas Deus sempre fala no meu coração de algo que eu dou para os meus filhos. Então, quando o Ítalo nasceu, algumas noites eu fiquei sem dormir, porque eu estava ali tão encantado com a beleza, com a formosura do Ítalo, e eu estava ali passando porque ele sentia muita cólica, e eu estava disposto a pagar um preço de ficar noites e noites, se for preciso, com o Ítalo, sem dormir. Então, irmão, essa aqui é uma grande característica de você que é filho, você olhar para o seu pai e dar valor nele. O pai, irmão, ele sabe do preço que o filho vale. Conta-se uma história de um menino desmotivado. Os alunos castigavam ele, xingava ele, falava muitas coisas. Hoje se fala bullying, e falava muita coisa para ele. E um dia ele chegou num rapaz e disse o seguinte: as pessoas me esculacham muito. Não sei se vocês usam esse vocabulário aqui, mas me fala muito mal de mim. Eu não valo, eu não presto, eu não sou ninguém mesmo. E o rapaz pegou uma moeda de ouro e deu para ele. Uma moeda de ouro e deu para ele. Falou assim: vai lá, procura aqueles mercadores e tenta vender essa moeda. Não venda, só pergunte o valor que ela vale. E o menino pegou a moeda, foi lá nos mercadores e perguntou aos mercadores qual era o valor daquela moeda. E era uma moeda de R$1 de ouro. Os mercadores disseram assim: isso aqui não vale mais que R$1, é R$1. Lugar que ele foi, todo mundo trazia a mesma coisa para ele, só R$1. E ele voltou até o Senhor e disse para o Senhor: todo mundo falou que é R$1. Aí ele disse o seguinte: então agora você vai pegar essa moeda, você vai lá em fulano de tal, alguém da joalheria, e ele vai avaliar essa moeda para você. Ele pegou a moeda e foi lá. Quando ele chegou naquele lugar, ele disse para o homem que conhecia, de ouro, disse para ele o seguinte: isso aqui vale tantos. E aquele menino ficou espantado, porque ele já tinha visto alguém falar para ele que era R$1 que valia. Mas quando alguém falou para ele o valor real daquela moeda, ele ficou espantado. Voltou até o senhor que ele tinha conversado e disse assim: o povo de lá falou que essa moeda vale isso aqui. A moral da história, o homem disse para ele: os seus amigos não sabem o valor que você vale. Seus amigos podem até te xingar, pode falar muitas coisas sobre você, mas eles não sabem o valor que você vale. Sabe, irmãos, talvez você olhe para o seu pai, mas, irmãos, seu pai, ele tem coragem de pagar um alto preço na sua vida. Você que é pai, você que exerce o papel de pai, você que é mãe, você precisa entender que você tem que pagar um preço. Por que você olha hoje na sociedade, você vê um povo destruído, uma família miserável, uma família completamente destruída pelas drogas? Porque não teve pai que pagaram um preço neles. Mas o Marcos Paulo, fiz questão de um dia chamar o Marcos Paulo para fazer uma visita, mais eu. Umas 3 semanas, Marcos Paulo? Fomos fazer uma visita. Falei: Marcos Paulo, aqui assim, assim, assim. Não sei se eu falei, adiantei para ele. Era um lar totalmente destruído pelo inimigo. A menina, se ela tiver, na época que eu conheci, tinha 14 anos, perdida completamente nas drogas.
O pai xinga a filha xinga a mãe e vira aquele bagunça. Nós fomos orar lá. Semana eu estou lá e o camarada chegou e falou assim para mim: rapaz, eu parei de fumar, eu parei de beber. Eu tenho mais paz no meu coração, eu tenho mais alegria no meu coração. Nós oramos uma vez. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte: que onde eu pisar as plantas dos meus pés, aonde eu colocar as mãos, Deus vai nos dar por herança. Onde você entrar, Deus vai transformar lá. Você que é pai, você é o cabeça da sua casa, e Deus quer que você pague um preço pelos seus filhos. Não deixa a vida dos seus filhos indo por água abaixo, caindo no ralo. Eu conheço, irmão, muitas vidas destruídas, muita família destruída porque pais desestruturados, que não querem pagar um preço pela sua vida. A Bíblia diz que foi pago um alto preço, que não tem quantia, pela minha vida e pela sua vida. Não tem explicação, irmão. Não tem explicação. Deus pagou. Está pago, irmãos. Como Josiel diz, você é livre. Você é livre para adorar, para expressar. Mas compreenda, irmão, você que é pai, pague um preço na vida do seu filho. O pastor Júnior estava até citando a questão da mãe dele. 1 ano, 2 anos, não sei, que pagou lá um preço pela vida do Bruno, no canil de cachorro fedendo. Mas, irmão, valeu a pena. Valeu a pena do preço, irmão. Eu pago um preço, irmãos, todos os dias pela vida do meu filho. Porque eu quero que ele seja homens de Deus. Homens que não se desviem da palavra do Senhor. Pague um preço, você que é pai. Você que é mãe, valorize, paga um preço agora. Você planta hoje para colher depois. Você dá a vida hoje para colher depois. Eu vou te confrontar muito hoje. Semana que vem vai ser uma grande, irmão. Você traga o seu filho. Vai ser um grande confronto. Coisas que vão ser, sabe, irmão, revelado no seu espírito mesmo. A segunda característica de um pai, João 10, capítulo 11. Eu vou ler, só vai notando. A segunda característica de um pai: o pai dá a vida pelo seu filho. O pai dá a vida pelo seu filho. Olha só, eu vou só ler, irmão. Diz o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Sabe, irmãos, foi dada a vida pela sua vida. Se eu pegar aqui a Ana Cecília, que eu já citei, mais do Júnior, e falar assim: Ana Cecília, me responde daí vocês, você tem coragem de dar a vida do seu filho pela vida do Pablo? Que se dane o Pablo, né? Não vai dar, irmão. Mas se eu falar para a Ana Cecília e o Júnior, falar assim: Ana Cecília, o seu filho está no estado terminal, você ou ele? Ela fala: eu. O meu filho vive, mas eu não. Ela está disposta, irmão, a entregar a vida dela pelo próprio filho. A segunda característica, irmão, de um pai: ele tem que estar disposto a varar noites e noites, dando a vida pelo seu filho. Que tipo de pai você é, que não está nem aí para o seu filho? Ele que se dane. Já fiz muito de colocar essa peste no mundo. Fiz muito de ter zelado dele até 10, 15 anos. Que tipo de palavra você tem falado? Que preço você tem pagado? Você tem coragem de próprio ser um pai que dá a vida mesmo? Ou não estou nem aí?
Tá, Deus dará. Caminhe com as suas próprias pernas. Até aqui eu te ajudei. Eu já ouvi isso, irmão. Até aqui eu fui o teu pai. Agora daqui para frente é você, tá, Ítalo? Não. Eu tenho disposto a dar a minha vida pela vida do Ítalo. A dar a minha vida pela vida do Igor. Estava essa semana um rapaz conversando comigo disse o seguinte: meu filho foi preso e eu gastei 12 mil reais para tirar ele com advogado da cadeia. Primeira vez que o filho dele foi preso. Aconteceu, né, fez alguns delitos e foi preso. E ele falando assim: eu gastei 12 mil reais. Eu não tinha esses 12 mil. Eu vendi o som, eu vendi isso, eu vendi aquilo, peguei dinheiro emprestado, fui lá e paguei o advogado. E hoje eu estou indo lá para casa que meu filho está lá. E eu quero ver o meu filho. Olha só, irmãos. O pai dá a vida pelos seus filhos. Você tem dado a sua vida. Você que tem filhos espirituais, tem dado a vida pelos seus filhos espirituais? Talvez você não é um pai que tenha filhos, mas tem filhos espirituais, que precisa ser cuidado, precisa ser zelado, porque senão o leão vai vir, senão o lobo vai vir. Que tipo de pai é você? É um pai relaxado? Um pai negligente? Um pai que não cuida, que acha que é a igreja que tem que cuidar, que o líder tem que cuidar, que os avós têm que cuidar? Hoje vivemos a geração, irmãos, ao qual os pais têm passado o legado para os seus pais, para que cuide dos netos. Está errado, irmão. Está errado. Não é que as avós não têm que ajudar, mas pais que têm negligenciado, de zelar do teu filho, de puxar a rédea do teu filho, de dizer para ele, castigar ele na hora certa. Não é simplesmente só dar a vida pelo seu filho. É muito mais além que isso. Que tipo de pai você é? Que tipo de pai eu sou? Posso chamar os meus filhos aqui. Sou o exemplo de pai para eles. Falo isso sem medo de errar. Sou um paizão. Porque eu não tive, eu quero ser o paizão. Mas, irmãos, eu sou capaz. Deixa alguém mexer com o Ítalo. Mexe com o Ítalo lá. Se eu não desço na cruz na hora. Já aconteceu, irmãos. Mexe lá com o filho do Bruno. Cara, talvez ele vai ver só uma vez a vida, né? Vai morrer na hora. Porque, irmãos, mexer com o filho meu, mexer com o filho seu, irmão, está enrolado. A Bíblia diz que você e eu é as meninas dos olhos de Deus. Se mexer com você, irmão, está enrolado. Deus vai enviar, irmão, um exército para destruir essa pessoa. Deus é capaz de derrubar uma legião inteira se mexer com você. Deus é capaz. A terceira característica de um pai. Salmos capítulo 1, Salmo 18, versículo 2. Olha só, a Bíblia diz o seguinte, deixa eu citar a característica de um pai, a terceira característica de um pai. O pai é um escudo na vida do filho. A Bíblia fala aqui, Salmos 18, versículo 1, fala assim, Davi falando, Deus é o meu escudo, o Senhor é a minha rocha, é a minha cidade, e Ele também é o meu escudo. Irmãos, imagina, Davi se expressando, dizendo, Deus é o meu escudo, o meu pai, Ele me protege. Irmão, o filho pode ter o pai mais à toa da face da terra, mais beberrão, mas, irmãos, ele confia no pai dele.
Ele acredita no pai dele. Ele sabe, irmão, que o pai dele é o escudo dele. Porque, irmãos, como que funciona essa questão? Alguém está atirando flechas, o diabo lançando flecha na vida da Bruna, mas do GG, dos filhos deles, que vão ter, né, também, mas já vão ter em nome de Jesus também. E lá eles estão orando, estão clamando com o escudo, e o escudo está protegendo lá o filho deles, né, as dados inflamados, as flechas, vem para acertar, mas há um escudo, há uma proteção, não tem como, irmão, vazar esse bloqueio. É isso que o pai é na vida do filho, um bloqueio das pestes pestiosas, dos dados inflamados que atiram no seu filho. O pai é um escudo, irmão. Ninguém aceita falar mal do filho. Você aceita, irmã Lúcia? Não aceita, irmão. Ela é o escudo, ela é o protetor. Ela protege, pode estar errado, mas ela protege, porque ela é o escudo na vida dos filhos dela. Ela é o escudo ao qual os filhos dela conhecem. A quarta característica de um bom pai. A quarta característica de um pai está em Jó capítulo 1, versículo 5. Só coloca. O pai é um intercessor na vida do filho. Jó 1:5. O pai é um intercessor na vida do filho. Olha só, os filhos de Jó, irmãos, desfrutando das delícias, das maravilhas, das belezas que o pai tinha, dos banquetes, mas a Bíblia diz que Jó não estava lá. Jó estava lá no canto de oração dele, intercedendo. Senhor, se os meus filhos porventura pecaram nesta noite, disseram coisas contra o Senhor, se eles pecaram, Pai, perdoa eles. Jó estava lá intercedendo, Jó estava lá oferecendo holocausto, sacrifício, para que os filhos dele vivessem o melhor da terra. Jó era um intercessor, diretamente e indiretamente na casa dele. Você que é pai, você tem intercedido pelos seus filhos? Seja sincero. Você tem gastado algum tempo essa semana? Você tem parado essa semana e orado pela sua casa, seus filhos? Tem? Você tem orado por cada um deles? Que tipo de pai é você que não tem tempo para interceder? Que tipo de pai é você negligente, que não para, não ora, não clama? Por mais que seu filho é casado, mas você é líder sobre ele, você é cabeça sobre eles. Que tipo de pai você tem sido? Um pai que não é capaz de orar, um pai que não está nem aí. O filho faz o que quer, vai para onde quer, está nem aí o pai. O Ítalo, irmão, se ele for no supermercado, ele me fala. Se ele levantar para ir na padaria de manhã, ele fala: pai, eu posso ir lá? Pode. Tem nada que clamar dos meus filhos, irmãos. Até hoje eu sou privilegiado, porque eu tenho 2 filhos. Não vou falar muito, né? Porque o Ítalo já está com 15 anos, senão as mocinhas aí vai crescer o olho, né?
Mas ainda tem muita água para rolar, irmãos. Né? Tem que formar primeiro. Mas, irmãos, eu fui contemplado com duas pedras preciosas. Então, irmãos, mas eu oro para isso acontecer. Eu intercedo na vida deles. Intercedo na vida deles. Eu sou um intercessor diretamente e indiretamente na vida dos meus filhos. Você que é pai, seja um intercessor na vida dos seus filhos. Não deixe que simplesmente os líderes, os pastores façam isso. Isso é obrigação sua, como pai e como mãe, interceder pela sua casa. Não deixe o barco afundar. Amém? A quinta característica de um pai, João 3,16. Talvez essa é a mais fantástica e maravilhosa palavra poderosa de Deus. A quinta característica de um pai, João 3,16. O pai é amor. O pai, ele é a expressão, ele é amor. Um pai sem amor é um pai frustrado, um pai derrotado. Um pai sem amor é um pai derrotado, frustrado. Mas um pai, irmão, que é amor, ele é um paizão. É um paizão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, irmãos, a expressão de um amor. Deus os amou de tal maneira que deu um único Filho para que eu tenha vida e você tenha vida. Você tem vida hoje, irmão, porque alguém deu a vida dele por você, deu a vida dele por mim. Senão não haveria vida. Um pai sem amor é um pai frustrado, derrotado, irmão. Conheço pais assim, derrotados, frustrados. Os filhos não estão nem aí para ele, porque não foi um bom pai. Talvez você conhece. Pais que não são ausentes, não conseguem amar, olhar no olho do seu filho e dizer para ele: eu amo você. Você é tudo de bom na minha vida, você é tudo que eu sonhei. Seja um pai amoroso. Quando corrigir o filho, corrija com amor. Ame ele, mas ame com toda a intensidade do teu coração. Não há limite, irmão, para um pai amar o filho. O amor de Deus foi tão grande por nós. Deus apaixonou à primeira vista. Amém? A sexta característica de um pai, João 13, do 1 ao 5. O pai é um pai de relacionamento. João 3:13, versículo do 1 ao 5. A sexta característica, o pai é um pai de relacionamento. Quantas horas por dia, você que é pai, você que é mãe, você senta com seu filho? Vamos uma vez por dia? Não, vamos mais. Quantas vezes por mês? Mais um pouquinho, quantas vezes por ano? Tem pai que passa anos e anos e não senta com seu filho. Como que pode ser um pai de relacionamento? Como que o pai pode criar raízes profundas? Como que o pai pode ter um alicerce sólido? Se ele não senta um minuto para ouvir o filho.
Não senta um segundo para ouvir o filho. Semana eu sentei com os 2 filhos meus e rasguei o verbo. Uns meia hora conversando. Meu coração está angustiado. Eu passei essa semana angustiada, a semana passada angustiada, abrindo o coração para eles e falando com eles ali, falando: Ítalo, eu sou muito grata a Deus pela sua vida, pela vida do Igor, sabe, eu amo vocês demais. E as lágrimas me desciam. E eles chorando, e eu dizendo para eles, falando: vocês são maravilhosos, eu quero ser amigo de vocês. Ítalo, eu sou um pai, mas eu quero ser muito mais que um pai, eu quero ser o melhor amigo seu. Igor, eu quero ser o melhor amigo seu. E eles dizendo para mim: pai, eu também quero ser o melhor amigo seu. E as lágrimas desciam. Sabe, irmãos, tendo relacionamento com eles, sabendo que está no coração do meu filho. Davi fala assim: Senhor, tu sondas e me conhece. O Pai me sonda e me conhece, Ele sabe tudo que há no meu coração. Eu quero saber o que se passa no coração do meu filho, que tipo de menina que ele está gostando, se eu vou aprovar ou não. Sabe, irmãos, eu quero saber. Por isso que eu sento, eu quero ter relacionamento com eles. Que tipo de pai você é? Estou nem aí para ele que ruma a namorada, ele que vai viver com ela mesmo, que ruma em qualquer uma lá e viva a vida dele. Não. É assim não, irmãos. Eu posso até ajudar na escolha, talvez, né? Essa aí é feinha, minha filha, essa é bonitinha. Estou brincando, tá, irmãos? Só para descontrair um pouco. Nada disso, irmãos. Mas eu posso ajudar eles nas escolhas da vida deles. Posso ajudar ele na caminhada. Posso ajudar ele, irmãos, a construir. Posso ajudar ele, irmãos, através de quê? De um relacionamento profundo com ele. Mas tem pais, irmãos, que não estão nem aí. Não lembro, irmão, não lembro da minha mãe sentar comigo e falar algo para mim. Não lembro. Mãezona era, mas nunca lembro da minha mãe falar assim: meu filho. E eu era parada torta, irmãos. Mas não lembro da minha mãe sentar e falar para meu filho: está errado. Não lembro. Não deixava faltar as coisas. Teve um tempo que chegava a faltar. Mas sentar assim e falar: meu filho, muda a sua vida, muda as suas atitudes, seja um bom filho. Nunca vi a minha mãe falar isso comigo. Mas hoje, irmão, eu quero fazer diferente. Eu quero construir na vida do meu filho aquilo que eu não tive. E eu quero que eles construam nos filhos deles quando eles tiverem. Mas eu tenho que criar raízes profundas agora. Eu tenho que ensinar o caminho agora, para que quando ele estiver velho, ele não se desvie do caminho do Senhor. Seja um paizão, irmãos. O Ítalo toda hora, o Igor toda hora, irmãos. Toda hora, se eu estou lá no sofá, eu levanto, vou beber uma água. Pai, vem cá, eu te amo. Vai beijando. Eu levanto de novo: pai, eu te amo, vai beijando, beijando. Eu falo: meu filho, para um pouco. Toda hora, irmãos. O Ítalo, você pode olhar quando eu estiver ali atrás. Ele está me abraçando e me beijando. Toda hora, você pode olhar. Eu falei para ele: Ítalo, se nós dois estivermos num lugar que ninguém conhece nós, vai pegar mal. Vai pensar que nós então, vamos escolher os lugares, né? Sabe, irmãos? É verdade, irmãos. Mas é amor. Eu falo para ele: você tem amor demais para dar. A Suzy um dia falou: rapaz do céu, cuidado. Oh, meu Deus do céu, cuidado se você arrumar uma mulher. É perigoso ela te fazer sofrer demais, porque você se apega demais. Mas ele tem muito amor para dar, irmão. Isso é bom, né? Está o líder deles ali, Marcos Paulo, mais assim, de irmãos. Dá amor. Dá amor, irmãos. É isso, é ter relacionamento. Sermos, irmãos, pessoas
que cria nos nossos filhos relações profundas, relacionamentos profundos na vida deles. Amém? Posso ouvir um amém da igreja? Aleluia. Tem alguém vivo aí, né? Qual que é mesmo? Eu me perdi. Sétima, né? Sétima característica de um pai. Êxodo capítulo 16, versículo 8. Anote aí. Êxodo capítulo 16, versículo 8. O pai é um pai, olha só, irmãos, que coisa profunda. O pai é um suplidor na vida do seu filho. O pai, ele supre as necessidades básicas ou grandes dos seus filhos. Isso aqui é fantástico. Os filhos acreditam nisso aqui, irmãos. Eu lembro claramente da minha mãe falar assim: meu filho, se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta nova, zero. Dava nada, irmão. Só expectativa, sabe? Mas a gente acreditava que ela era capaz de suprir, irmão, aquela necessidade que tinha no nosso coração. Quem tinha uma bicicleta naquele tempo, da minha idade, tem 43, 44 anos, era como se tivesse um Corolla hoje do pastor lá, tá? Era, não era, Pablo? Pablo não é da minha idade, não. Mas era top, irmãos. Por isso que era tão difícil a mãe cumprir, né? Dar ali uma bicicleta. Mas, irmãos, o pai, ele tá, sabe, irmão, ele tem esse encargo de suprir na vida do filho dele aquilo que ele precisa. A Bíblia diz no capítulo de Êxodo, né, que o povo saiu lá do Egito, e o povo caminhou pelo deserto, aonde não tinha água, não tinha plantação, era um deserto de Seara mesmo, deserto dos desertos mesmo, não tinha plantação nenhuma, só aquele areião, não tinha nada, e a Bíblia diz que o povo rebelde se levantava ali contra Moisés, dizendo: por que você não deixou nós morrer lá? Lá pelo menos tinha comida, pão, água à vontade, éramos escravos, mas tinha. E de repente Deus fala com um profeta dizendo o seguinte: amanhã eu vou derramar suprimento, maná do céu para o povo. Eu sou o pai, eu supro a necessidade desse povo. Amanhã vocês vão ter mantimento. E o povo levanta de manhã e eles não entendem, porque começa a ver aqueles mantimentos do meio do nada, irmãos. Deus começa a mandar para eles maná dos céus. Então Deus estava expressando para eles, dizendo o seguinte: ó, eu posso suprir as necessidades de vocês. Eu sou pai. Qual é o filho que pede o pai pão e ele dá pedra? Então Deus estava dizendo para eles o seguinte: eu posso suprir. Eu posso suprir. Então, irmãos, eu posso, irmão, suprir a necessidade dos meus filhos. Eu não sei você, irmão, mas eu, irmãos, faço o possível e o impossível para suprir aquilo que eles precisam. Porque eu sou um pai e eu tenho que prover para minha casa. Você que é pai, você que é mãe, você tem que prover para a sua casa. Deus te deu a provisão. Você essa, Deus te deu a provisão e pronto, acabou, irmão. Você é pai e você pode suprir a necessidade das pequenas ou das grandes coisas. Mas você é capaz. Não tem ninguém, irmão,
Não tem ninguém nesse mundo que não é capaz de prover para a casa dele, de suprir as necessidades da casa dele. Você vende balinha nos terminais, você vai para a frente de um semáforo, você vende recarga de celular, que nem eu, estou fazendo propaganda, tá? Você faz isso, você faz aquilo, porque, irmão, do próprio suor você vai comer. Você é um pai que supre as necessidades da sua casa. Amém? Então vamos lá. A 8ª característica de um pai. Isaías 44, versículo 6. O pai é uma referência na vida do seu filho. Agora, irmão, aqui pega. Isaías 44, versículo 6. O pai é uma referência na vida do seu filho. Irmãos, o que eu conheço de filhos que não quer ser o pai dele nunca na vida. Talvez você conheça, talvez você pode também conviver assim, você não quer ser o que seu pai é. Não tem referência de pai. Você não tem referência de pai. Até falei um tempo aqui, atrás, que alguém que não tem pai, todo mundo quer bater, irmão. Até os cachorros querem morder. Quando não tem pai, você sofre. Todo mundo queria me bater. Todo mundo queria tirar uma casquinha de mim. Mas não tirava fácil, irmão. Eu podia apanhar, mas eu apanhava batendo também. Então, irmão, alguém sem pai, alguém que não tem referência de pai, é a coisa mais terrível, irmãos. E Deus fala o seguinte para o povo: eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus desse povo aí. Esse povo aí tem uma grande referência. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38, diz o seguinte: que o rei Acabe faz uma aposta com Eliseu, com Elias, dizendo o seguinte: Elias, eu quero ver se o teu Deus é melhor que o meu Deus. E Elias aposta com o rei e fala assim: o meu Deus é melhor que o teu Deus. Então o rei faz o seguinte, o rei Acabe fala assim: vamos lá no holocausto, e eu vou levar os deuses de Baal, e eles vão invocar o Deus nosso contra o teu Deus. Vamos ver qual Deus vence, se é o meu ou se é o seu Deus. Irmãos, ele esqueceu de uma coisa, que Elias tinha uma referência de pai. E de repente, irmãos, os deuses daquele rei começaram a invocar, a clamar pelo Deus deles. Jogaram oferendas, jogaram grandes coisas. Por alguns minutos, nada aconteceu. Mas você sabe que é nada, irmão. Nem um demôniozinho chulé, ralé, manifestou. Mas a Bíblia diz, irmãos, bastou um homem que tinha referência de pai. Bastou Elias orar, o fogo desceu e consumiu todo o holocausto. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Elias tinha uma referência de pai, que quando ele orasse, caía fogo do céu e consumia o holocausto. Sabe, irmão, você que é pai, você que é mãe, você quando abrir a boca e clamar, Deus vai enviar anjos do céu e derrubar legiões de demônios que tiver na vida do seu filho.
Deus vai tirar ele da escravidão que o diabo colocou e vai transportar ele para a presença do Pai. Você tem uma referência de Pai. Agora eu quero levar para a sua vida pessoal agora. Será que o seu filho pode dizer lá no colégio: eu tenho um pai e é referência para mim? Será que seu filho pode dizer isso lá? Eu imagino o seguinte: de repente, os filhos de Zaqueu, vamos pegar Zaqueu, dizendo o seguinte: eu tenho um pai e ele é assim, assim. Você acha que aquele menino poderia dizer isso lá no colégio? Sabendo quem era o pai dele, um homem corrupto, fraudava as pessoas, roubava das pessoas. Você acha que os filhos de Zaqueu tinham prazer em falar assim: eu tenho um pai? De jeito nenhum. Estava na pizzaria semana passada, né? E ali eu, o Ítalo, o Igor, e o menino chegou no Ítalo, no Igor e falou assim: quem que é seu pai? Ele: esse aqui é meu pai e esse aqui é minha mãe. Foi me abraçando. Sabe, irmãos, é bom ser referência. Mas que tipo de referência os seus filhos têm de você? Alguém caloteiro? Alguém que não paga suas contas? Alguém que um dia está com uma mulher, no outro dia está com outra? Ou uma mulher um dia está com um homem, outro dia está com outro? Que tipo de pai é você? Que referência você passa? Que tipo de pai? Sou eu. Posso chamar os meus 2 filhos aqui. Sou referência na vida deles, irmão. Sabe, irmão, sou referência. Sou um pai amoroso. Um pai que realmente acredita neles. Você acredita nos seus filhos? Seus filhos acreditam em você? Qual é a referência de pai que seu filho tem? Meu pai é um adúltero. Meu pai não quer nada com nada. Só sabe xingar lá na minha casa. Eu vivia assim, irmãos. A minha mãe era... As paredes da casa, se não tivesse umas 2.000 cruz, tudo que ela ia fazer: eu vou fazer uma cruz, nunca mais eu faço isso. Não tinha referência, irmão. E você? Que tipo de referência você está passando para o seu filho? Que tipo de legado você vai deixar para os seus filhos? O meu pai, ele foi um pai extremamente grosseiro, batia na minha mãe. Eu vi uma reportagem semana passada. O filho matou o pai porque ele não aguentava mais ver a mãe apanhando. Sabe, irmãos, eu preciso, irmãos, eu e você precisa, irmãos, sermos pais. Se eu não tenho tempo para o meu filho, os da rua tem, os traficantes têm, a baleia lá agora também está tendo, né? Todo mundo está tendo, menos eu na minha casa. Está errado, irmãos. Eu sou referência na minha casa. Eu sou alicerce sólido. Sou alicerce sólido. Vamos aí, irmãos, que o trem está pegando aqui. Nona, né? A nona característica de um pai. Mateus 9:36. O pai se compadece do filho. Mateus 9:36. O pai se compadece do filho. Olha só o que diz. E vindo a multidão, teve grandes compaixão deles, porque andávamos desgarradas, errantes, como ovelhas sem pastores.
Olha só, irmãos, a Bíblia fala que nós, irmãos, não tínhamos dono, estávamos sem direção, vivíamos perdidos, vagando, mas a Bíblia diz que alguém teve compaixão de mim e de você. Deus teve compaixão. Você que é pai, você que é mãe, precisa ter compaixão da situação do teu filho. Que situação ele vive? Tenha compaixão dele. O que eu vejo, irmão, é pessoas que não têm compaixão, não se compadece da miséria do filho, não se compadece da tristeza do filho, está assim porque quer. Ele procurou, não se compadece da situação. Mas a Bíblia diz que Deus se compadeceu e se tornou o nosso pastor de ovelha. Se torne pai nesta noite. Não só coloque o seu filho no mundo e pá, pronto para lá, não. Tenha compaixão da situação dele. Talvez ele está passando por uma vida financeira, ajuda ele. Talvez o filho está até aí, falando que nem o pastor João falou, né? Cutucando, tá vendo, pai? Tá vendo aí? Mas a semana que vem tem para o seu filho também. Traga o seu filho, você vai ver, irmãos. Precisa, irmão, entender. Você é um homem, você é uma mulher que tenha compaixão da situação. Amém? Me ajuda aí a encerrar, irmãos. A 10ª, Mateus 25:15. O pai acredita no filho. O pai, ele acredita, irmão, no filho. Por mais que o filho anda em caminhos difíceis, no mundo das drogas, mas o pai é o único que acredita nele. A sociedade não acredita. Talvez alguma das famílias não acreditam, mas o pai é o único que acredita. Esse versículo vai falar que o Senhor saiu, né, a semear e acreditou os talentos na mão de alguns daqueles homens. A um ele deu um talento, a outro ele deu outro talento, porque ele acreditava naqueles homens. Você que é mãe e é pai, você deixou de acreditar no seu filho. Você deixou de acreditar no potencial. Acredita no seu filho, irmão. Vê ele como o Senhor vê. Tenha bons olhos para ele. Não despreza ele. Acredita que vai haver uma viravolta. Eu era perdido, irmão. Hoje estou aqui. Talvez tem muita gente aqui que era perdido, hoje está aqui. Acredita no seu filho. Você é o único que não pode deixar de acreditar no seu filho. Para encerrar, irmão, a 11ª, Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. O pai é um construtor na vida do seu filho. O pai, ele é um construtor na vida do seu filho. Diz assim, no princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra. Tudo Deus criou, porque Deus é um Deus construtor. Você precisa construir os sonhos do seu filho, irmão. Talvez ele sonhe em uma faculdade. Talvez ele sonhe em ter um bom emprego. Talvez ele sonhe em realizar outras coisas. Você pode, irmão, ser um construtor na vida do seu filho, na vida sentimental dele. O que eu vejo, irmão, é muitos filhos com a vida sentimentais frustradas, vida conjugal frustrada, vida ministeriais frustrada.
Pais que não estão nem aí para os seus filhos, que estão sofrendo. Pais que não conseguem expressar o amor para os seus filhos. Você, irmão, você, irmã, precisa hoje ajudar o seu filho a construir uma história na vida dele. Falei para o Ítalo semana, Ítalo, quinta-feira passada, essa semana, falando, Ítalo, eu vejo que você tem um sonho de ser jogador de futebol, mas não basta simplesmente você correr atrás, você tem que orar pelo seu sonho, e eu vou orar com você. Eu vou ajudar você, Ítalo, construir o seu sonho. O que depender de mim, eu vou fazer. Só se Deus não tiver propósito mesmo. Mas se Deus tiver propósito, eu vou te ajudar a construir o seu sonho. Você é um pai assim? Que constrói um sonho com seu filho? Talvez tem muitas pessoas jovens aqui, mas tem muitas pessoas já de idade, que tem filho já casado, que vê briga entre a família e não faz nada. Não senta para dar uma direção para eles. Fiquem de pé aí, irmãos. Fiquem de pé.